Ela saiu da faculdade exausta, com a mochila pesada nas costas, depois de ter vindo direto do trabalho. Bairro periférico e ruas escuras vigiadas por viaturas não era novidade para ela. Ela só queria chegar em casa quando passou por aqueles policiais, e o que ela menos contava é que não chegaria. Eles a seguiram e só deu tempo dela ligar para o pai e dizer: "Me ajuda, pai, Rua F", e desligar. Os policiais foram descarados, uma abordagem sem lógica e fundamento, abusiva. Mas eles também não contavam com uma coisa, que ela era filha de alguém. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. Na volta para casa, ela saiu da universidade exausta. Os corredores silenciosos já não tinham quase ninguém. Apenas o som de alguns passos ecoando ao longe, vozes dispersas dos últimos alunos indo embora. Carregava nas costas uma mochila pesada, estufada de livros, cadernos, apostilas e o peso acumulado de mais um dia inteiro. Os ombros caídos denunciavam o cansaço. O corpo inteiro pedia descanso. Tinha saído cedo de casa, trabalhado o dia todo, almoçado às pressas, assistido às aulas, anotado o que conseguiu, e agora só queria voltar para casa. A aula do último tempo se esticou além do previsto. A professora, empolgada com a matéria, ignorou o relógio. Era tarde da noite quando ela finalmente cruzou o portão da faculdade. O céu estava sem estrelas, com nuvens grossas, e a iluminação da rua piscava intermitente. O caminho até em casa ainda era longo, mas conhecido, e por isso mesmo cansada, ela caminhava com passos firmes. Aquelas ruas da periferia, escuras, cheias de buracos e silêncio, já faziam parte da rotina. Havia viaturas ali com frequência. Patrulhavam devagar, às vezes paravam em esquinas, outras vezes ficavam apenas observando. Nem sempre abordavam, mas sempre estavam presentes. E para quem morava ali, isso não era tranquilidade, era tensão disfarçada. Para ela, especificamente, era sempre um alerta ligado. Desde muito jovem, sabia que andar sozinha à noite sendo mulher, negra e moradora de bairro periférico, significava carregar um radar interno o tempo todo. Não podia baixar a guarda. Enquanto caminhava, pensava nas provas da semana. O semestre estava chegando ao fim e com ele a pressão. Lembrava de ter esquecido um exercício. Tinha se comprometido com uma apresentação. Pensava também no chefe, que cobrava mais do que pagava. Pensava nos boletos, nos sonhos. Era muita coisa dentro de uma cabeça só. Só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Tinha que acordar cedo de novo no dia seguinte, mas foi aí que passou por eles. 2 policiais, de uniforme completo, estavam encostados numa viatura do outro lado da rua. Pareciam estar apenas conversando. Um deles bebia algo num copo térmico. O outro olhava o celular. Ela os viu de relance. Não desviou muito o olhar, apenas o suficiente para registrar. Estavam ali, e como sempre fazia, manteve o passo firme. Nem acelerou nem diminuiu. Não queria parecer com medo, mas também não queria provocar. Era a velha coreografia de quem aprendeu a sobreviver no trajeto. Só que algo não estava certo. Depois de alguns metros, sentiu. Por cima do ombro percebeu sutilmente. Os 2 saíram do lugar. Um virou o corpo primeiro, o outro seguiu logo atrás. Começaram a andar, a passos firmes, e atrás dela. Num primeiro momento, ela duvidou da própria intuição. Podia ser coincidência. Podiam estar indo para outro lado. Talvez fosse paranoia, mas o coração já havia acelerado. O frio na barriga era real. Tentou ignorar. Continuou andando, mas o som das botas no asfalto ficava mais perto, mais definido. A respiração começou a mudar. O corpo ficou mais rígido, a palma da mão, suando. Olhou discretamente para trás e confirmou. Eles vinham direto, sem desvio. Um deles já tinha a mão perto do cinto. O outro a olhava como se já soubesse que ela ia parar. Foi nesse momento que ela entendeu que não era coincidência. E também entendeu que precisava agir. Parou. Puxou o celular da cintura. Não havia tempo para digitar. Só deslizou o dedo e tocou no nome pai. Levou o aparelho ao ouvido, virou o rosto para o lado
e, sem nem deixar a ligação completar direito, sussurrou: "Pai, me ajuda", na rua F, e desligou. Eles já estavam em cima dela. "Ei, garota", disse o primeiro, com voz autoritária. "Com quem você estava falando?" Ela não recuou, mas o corpo tremeu. Tentou manter a calma. Respirou. Disse com a voz ainda firme: "Com meu pai. Algum problema?" O outro já se aproximava. As luzes da viatura piscavam no fundo, iluminando parcialmente a calçada. O clima ficou mais tenso. "Abordagem de rotina", disse um deles. "Mostra o que tem na mochila." Ela sentiu a indignação tomar conta. Não era a primeira vez, mas cada vez doía como se fosse. Segurou a alça da mochila com mais força. Material da faculdade. Apostilas, caderno, caneta. "Eu tô voltando da aula. A gente precisa revistar, vire-se. Encosta ali na parede." "Eu não vou me virar para vocês", ela disse com mais firmeza. "Isso é um absurdo. Eu sou estudante. Tô vindo da faculdade. É um desrespeito." Eles trocaram olhares. Um riu. Mas não foi um riso leve. Foi de escárnio, de quem achava graça em impor medo. "Tá falando com arrogância. Isso já é motivo para desconfiar", disse o mais alto. "Vai ver, tá carregando droga aí dentro e se passando de aluna." Ela sentiu o estômago virar. A injustiça era tão brutal que faltava ar. Mas ela sabia que gritar não adiantava. Resistir, menos ainda. Mas também não podia ceder. "Vocês só estão fazendo isso porque eu sou preta. Porque moro aqui. Acham que ninguém vai ligar. Mas eu já liguei." Nesse momento, um dos policiais avançou e puxou a mochila dela com força. O zíper abriu no impacto. Cadernos, canetas, apostilas e até uma blusa extra caíram no chão. "Olha essa aí, vamos ver", ele disse, enquanto chutava os papéis para o lado. Ela se agachou, mas ele empurrou o ombro dela com a perna. "Fica de pé. Ninguém mandou abaixar." O outro policial encostou. Estava perto demais. A respiração dele era audível. O olhar invasivo. "Tá se achando demais, garota. Cuidado com o tom." O peito dela subia e descia rápido, as mãos trêmulas. Queria gritar, queria correr. Mas o medo paralisava. O coração batia tão forte que parecia ecoar na rua. Mas foi aí que o farol alto de um carro cortou a escuridão. Iluminou a cena inteira como um holofote. Os dois policiais viraram automaticamente. A viatura foi tomada pela luz do carro, que vinha em alta velocidade, e freou bruscamente. A porta se abriu com força. Um homem saiu. "O que está acontecendo aqui?" Ela reconheceu a voz antes de ver o rosto. "Pai!" E desabou em choro. O pai dela não era um homem comum. Não mesmo. Quando o celular vibrou naquele horário estranho, quase meia-noite, e apareceu o nome da filha na tela, ele soube. Um aperto no peito, uma intuição quase física. Algo estava errado. Ele atendeu no mesmo segundo, sem sequer hesitar, mas só ouviu 4 palavras: "Pai, me ajuda." Rua F. E depois disso, silêncio. Nenhum ruído, nenhum sussurro, nenhum clique de encerramento da chamada. Só a linha muda, como se o ar tivesse sumido do outro lado. Foi como um gatilho. Ele pulou da cadeira como se tivesse levado um choque. As mãos tremiam, mas os movimentos estavam no automático. Pegou a chave do carro jogada no balcão da cozinha, tentou avisar a esposa que dormia no quarto, mas não houve tempo, nem espaço para explicação. Só um impulso, um instinto, uma certeza. A filha precisava dele. Saiu como um raio. Portão aberto à força, motor ligado antes mesmo de ajustar o cinto. Conhecia aquele bairro como a palma da mão. Rua F ficava entre 2 conjuntos habitacionais mal iluminados, uma via estreita, com casas geminadas e postes que acendiam quando queriam. Era o caminho que ela fazia todo dia depois da faculdade. Ele sempre achou perigoso. E agora tinha certeza. No volante, ele ultrapassava os limites de velocidade sem pensar. Passou por sinais piscando amarelo, por buracos que fazia o carro sacudir, mas não reduziu. A adrenalina era total. Cada segundo contava. A filha dele não era de ligar à toa, muito menos àquela hora.
e aquelas palavras ecoavam sem parar dentro da cabeça. Me ajuda, Rua F. Tentou ligar de volta. Uma vez, duas, três. Nenhuma resposta. A chamada caía direto na caixa postal. Isso só piorava. A angústia se transformava em raiva, em desespero. O volante apertado nas mãos. O farol no máximo. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido. Algo grave. Do outro lado da cidade, ela enfrentava os segundos mais longos da vida. A abordagem seguia. E agora era nítida a intenção dos policiais. Não havia gentileza, não havia respeito. Só abuso. Ela tentava manter a dignidade, mas era difícil. Um dos policiais já estava com a mão próxima do coldre. O outro avançava verbalmente, intimidando, pressionando, tentando quebrar sua resistência emocional. Vire-se agora. Estou mandando, disse, num tom que já não era só autoritário. Era uma ameaça. Ela estava paralisada. O medo crescia a cada segundo, mas não queria ceder. Respirava fundo. Queria gritar, mas temia piorar. Queria correr, mas sabia que seria ainda pior. Por que estou sendo tratada assim? Qual o motivo disso tudo? Conseguiu dizer, com a voz embargada. Você respondeu com arrogância. Isso já é motivo suficiente para desconfiar. Pode muito bem estar com droga nessa mochila, fingindo ser estudante. Ela não acreditava no que ouvia. Era absurdo demais. Mas o mais revoltante era o tom, a certeza, o deboche escondido atrás do crachá. Ela tentava não chorar, tentava manter a postura, mas já não dava mais. Um deles arrancou a mochila da mão dela com um puxão brusco. Ela desequilibrou. A mochila caiu no chão e foi aberta ali mesmo, sem permissão, sem testemunha, sem mandado. Apostilas, cadernos, estojos, carteira com o crachá da universidade, tudo jogado. Tá vendo? Nada. Só isso mesmo. Satisfeitos? Ela encarou os dois e disse o que não conseguia mais segurar. Isso aqui é porque eu sou preta, né? Porque moro na periferia. Vocês são preconceituosos, racistas. O policial mais próximo dela se irritou. Deu um passo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal dela. Olha como fala, garota. Você não tá falando com seu pai. Foi nesse exato instante que o farol alto de um carro surgiu, iluminando tudo. Uma luz direta, crua, rasgando a escuridão da rua. A freada foi brusca. A porta se abriu com violência. O que está acontecendo aqui? Gritou o pai dela, já fora do carro antes mesmo do motor desligar. Os policiais deram um passo para trás, instintivamente. Ele caminhava na direção da filha, como se o mundo estivesse em chamas. E para ela, aquele era o momento de desabar. Pai, eles estavam querendo me revistar. Me puxaram, jogaram minhas coisas no chão, estavam gritando comigo. Ele colocou o corpo na frente da filha, como um escudo, como um muro entre ela e o abuso. Os olhos dele queimavam, a voz firme. A identificação dos senhores. Agora, um deles tentou manter o tom. Quem é o senhor? Sou o pai dela e advogado. Se não tiverem justificativa legal para isso aqui, vão responder judicialmente. O silêncio foi imediato. A expressão dos policiais mudou. A postura se ajustou. A arrogância desapareceu. De repente, eles estavam desconversando. Foi só uma abordagem de rotina, senhor. Nada pessoal. Nem chegamos a revistar ela. Só a mochila. Acontece que ela tem nome, tem CPF, tem matrícula em universidade, tem identidade e tem pai. Não é nenhuma bandidinha que vocês estão tentando pintar aqui. O tom agora era ácido. Ou fingindo pensar para se aproveitarem da situação, né? Mas eu não vou insinuar nada. Vocês mexeram com a filha errada. A filha estava chorando baixinho, sentada no banco do passageiro. Tremia. E o pai dela não ia deixar por menos. Ele pegou o celular. Tirou fotos da viatura. Registrou o rosto dos policiais. Filmou o local e disse em voz alta: Isso não vai ficar assim. Conheço gente da corregedoria. Conheço promotores. O mínimo que vocês vão enfrentar é um processo disciplinar. Os policiais recuaram. Tentaram justificar mais uma vez, mas ele não ouviu. Já estava dentro do carro, protegendo a filha.
O desfecho... Os policiais não esperavam que ela fosse filha de alguém relevante, muito menos de um advogado, e menos ainda de um advogado que conhecia a lei e sabia usá-la como uma lâmina afiada. A presença dele ali no meio da rua, naquela hora, naquele estado, com o sangue fervendo e o conhecimento jurídico na ponta da língua, virou completamente a chave da situação. Eles recuaram no mesmo instante. As vozes diminuíram, o tom de autoridade se desfez. Trocaram olhares como se buscassem uma saída silenciosa, uma explicação mansa que pudesse apagar o que tinham acabado de fazer. Mas era tarde. Eles sabiam. Tinham ido longe demais. Aquilo não era mais apenas uma abordagem. Era abuso de autoridade. Era humilhação. Era racismo disfarçado de rotina. E agora havia testemunha. O pai dela pegou os nomes, as patentes, o número da viatura. Registrou tudo com calma e precisão. E deixou claro ali mesmo, diante dos dois homens fardados, que aquilo não ia se encerrar na rua. Eu vou levar isso para a corregedoria. Vou acionar quem preciso. E vocês vão responder por cada palavra, cada gesto. Enquanto isso, ela permanecia no banco do carro, de cabeça baixa, as mãos tremendo no colo, tentando controlar a respiração. Os olhos inchados de tanto segurar o choro. Era como se estivesse em estado de alerta ainda. O corpo, mesmo protegido, não desligava do trauma. Poucos minutos depois, outra viatura chegou, chamada pelos próprios colegas. Talvez numa tentativa de suavizar os danos, de controlar a narrativa. Mas o pai dela já estava um passo à frente. Fez o boletim ali mesmo. Formalizou a denúncia. Deu seu nome completo. OAB, endereço, CPF. Relatou os fatos. Descreveu a conduta. Apontou as provas, fotos, vídeos, testemunhas. E antes mesmo que a madrugada acabasse, os policiais foram afastados preventivamente até a apuração completa. A corporação não podia se dar ao luxo de deixar aquilo em aberto, não depois da gravidade do ocorrido, e principalmente da repercussão iminente. Porque a história começou a circular. Primeiro no bairro, depois nos grupos de moradores, depois nas redes, e não demorou para que tomasse proporções maiores. Jornais locais cobriram o caso. Sites de notícia replicaram, páginas de denúncia compartilharam. O rosto dela, o da jovem estudante abordada com violência, virou símbolo de algo que muita gente já viveu, mas nunca teve chance de reagir. Gente de todo lugar começou a aparecer. Comentários, mensagens, vídeos, relatos. Isso já aconteceu comigo, mas ninguém acreditou. A mesma viatura já me parou, os mesmos dois. Eles fazem isso direto, só que agora deu errado para eles. Os relatos aumentavam, o histórico dos policiais começou a emergir, denúncias antigas arquivadas sem investigação adequada, abordagens com o mesmo padrão, jovens negros, à noite, mochila nas costas, voz firme sendo tratada como afronta. O caso deixou de ser um episódio isolado, virou estopim. Ela passou dias em choque. O corpo parecia normal, mas o sono não vinha. Tinha medo de sair sozinha. Olhava para trás a cada esquina. O trauma era invisível, mas presente. E ainda assim, decidiu não se calar. Deu uma entrevista. Com voz firme, apesar do nervosismo. Disse tudo. O que viveu, o que sentiu, o que quase aconteceu. E o que evitou só por ter um pai que pôde chegar a tempo. Depois disso, foi convidada para uma audiência pública. Falou diante de autoridades, ativistas, representantes de segurança pública. A sala estava cheia, mas ela não tremeu. Não estou aqui só por mim. Estou por todas as meninas que não têm pai advogado, que não conseguem ligar para ninguém quando a abordagem acontece, que desaparecem no silêncio. A fala dela rodou o país. Hoje, além de estudar e trabalhar, ela se tornou voz ativa na luta pelos direitos civis de mulheres negras da periferia. Não por escolha, mas por necessidade. Não esqueceu o que aconteceu, não deixou passar e não quer que isso se repita com ninguém. Só que por mais que tenha denunciado, se levantado, exposto o que viveu, ela não sabia que aquilo era só o começo, porque em uma sala discreta, longe dali, alguém assistia às imagens dela falando,
Um homem de farda, sem expressão, que conhecia os policiais afastados, que os tinha coberto mais de uma vez, que via nela agora uma ameaça. E o sistema não gosta de ameaças. Ainda naquela semana, ela começou a perceber algo estranho. Um carro parado perto de casa, mais de uma vez. Uma ligação sem número com respiração pesada e silêncio. Um perfil falso curtindo fotos antigas dela nas redes sociais. Nada confirmado, mas tudo suspeito. A história que parecia ter terminado ainda nem tinha começado. O vigia no escuro. Na primeira semana, ela achou que era só paranoia, reflexo do trauma, um estado de alerta que não conseguia desligar. Mas à medida que os dias passavam, os sinais se tornavam mais nítidos. Não era só o corpo reagindo ao medo, era o mundo ao redor, mudando sutilmente. Na quarta-feira, notou um carro estacionado no mesmo ponto, por 3 dias seguidos, à mesma hora, 19h40, do outro lado da rua. Motor desligado, farol apagado, vidro escuro demais. Na quinta, a campainha tocou às 2 da manhã. Uma vez só. E ninguém na rua, nem um som. Na sexta, a amiga da faculdade mandou uma mensagem. Você me bloqueou? Tentei te marcar numa publicação e não consigo acessar seu perfil. Ela abriu o próprio aplicativo. Tinha sido deslogada. E ao tentar entrar de novo, nada. Conta excluída. Ela não tinha feito isso. Tentou não surtar. Tentou não contar para ninguém, nem para o pai. Já tinha dado preocupação suficiente. Mas à noite, enquanto voltava da aula, o carro da esquina acelerou lentamente atrás dela. Parou logo adiante. E o farol alto acendeu. Direto no rosto dela. Ela correu. Tremeu do joelho à alma. E dessa vez, contou. O pai ouviu em silêncio. Não duvidou. Sabia quando a filha exagerava. E sabia também quando ela dizia a verdade crua, sem floreio. Tem algo errado. Isso não é coincidência. Ela disse, sem conseguir segurar o choro. Ele levantou do sofá. Amanhã a gente vai registrar outra ocorrência. Eu vou pessoalmente. Mas já era tarde. Muito mais tarde do que eles imaginavam. No dia seguinte, o pai dela foi barrado na entrada da delegacia. Não por um policial qualquer, mas por um rosto conhecido. O mesmo que chegou por último na noite da abordagem, quando os 2 agressores já estavam recuando. O tal reforço. A corregedoria vai entrar em contato com o senhor, doutor. É melhor aguardar. Não é uma visita. Vim protocolar um pedido formal. Minha filha está sendo seguida. E como o senhor pode ter certeza? Porque ela me disse. E isso basta. Agora sai da frente. O policial hesitou, mas não se moveu. Recebemos ordem para segurar qualquer nova denúncia relacionada ao caso. A corregedoria pediu reserva até a conclusão do inquérito. Desde quando se suspende denúncia de ameaça por reserva? Isso é ilegal. O policial só sorriu. Como quiser, doutor. Pode tentar com a imprensa ou com o Ministério Público. Só estou cumprindo ordens. Naquela noite, o pai dela fez o que prometeu. Procurou a imprensa. Uma repórter de TV local que já havia feito matéria sobre o caso aceitou o furo. Marcaram uma entrevista em local neutro com a filha em sigilo, mas no caminho para o ponto de encontro, uma moto emparelhou com o carro deles. Era uma rua estreita. 2 homens, rosto coberto. Um deles apontou. Não disparou. Só apontou o dedo em forma de arma. E acelerou. Não falaram uma palavra, mas o recado era claro. Quando chegaram no ponto de encontro, não havia mais repórter, nem câmera, só uma mensagem no celular. Me desculpa, cancelaram minha matéria, acabaram minhas pautas do mês. Eles estavam sozinhos. Na semana seguinte, os 2 policiais da abordagem, até então afastados, foram vistos entrando no batalhão normalmente. Uniformizados, armados, como se nada tivesse acontecido. O pai dela foi até a corregedoria pessoalmente. Cobrou, pressionou, foi ignorado. Mas o que viria depois seria pior, porque dias depois o telefone dele tocou, um número fixo, sem identificação. Doutor, é melhor o senhor parar, para sua segurança e da sua filha. Quem está falando? Silêncio. Isso não é um aviso, é um favor.
e desligaram. Foi nesse momento que ele percebeu. Não estavam lidando apenas com 2 policiais descontrolados. Era algo maior. Era uma rede. Na universidade, ela começou a notar os olhares, os sussurros, os colegas tentando ajudar, mas claramente assustados. Uma professora pediu que ela evitasse sair sozinha do campus à noite. A mãe dela já não dormia. O pai dormia mal. E a família toda entrou em modo de sobrevivência. Mas a filha decidiu que não ia recuar. Se eles acham que vão me calar, estão mirando na pessoa errada. E criou um novo perfil online. Um novo nome, um novo rosto na rede. Começou a contar sua história de forma anônima e viralizou. Milhares de seguidores, milhares de curtidas, centenas de relatos parecidos, gente que viveu o mesmo, gente que conhecia os mesmos nomes, que passou pelas mesmas ruas e que, até então, achava que estava sozinha. Mas o sucesso da página atraiu outra coisa: atenção. Na noite de domingo, enquanto mexia no notebook, recebeu uma mensagem direta, sem nome, sem perfil. A verdade custa caro. Tá preparada para pagar? Ela congelou, e antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Uma foto dela, sentada num café 2 dias antes, olhando para o celular, sozinha. A legenda: a gente vê tudo. A gente sabe onde você pisa. O pai chamou um velho contato, um juiz aposentado que trabalhava com direitos humanos. E ele foi direto. Isso não é mais um caso de abuso. É uma célula infiltrada dentro da estrutura da segurança pública. Um grupo que silencia quem fala, que protege os seus, que destrói provas. E o que eu faço agora? Vocês vão precisar de proteção. E mais do que isso, aliados. Gente que ainda esteja dentro do sistema, mas não esteja corrompida. Na manhã seguinte, bateram na porta de casa. Não era a polícia, nem vizinho. Era uma mulher, de terno, pasta na mão. Meu nome é Aline. Trabalho na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Recebemos sua denúncia, mas por um canal que não existe mais. Como assim? Alguém com acesso interno arquivou e deletou tudo que você mandou. Mas eu vi. E não vou deixar isso passar. Foi o primeiro sopro de esperança depois de dias sufocantes. Mas o aviso dela foi claro. Vocês estão mexendo com gente perigosa. Tem mais coisa aí do que vocês imaginam. Ela abriu a pasta, mostrou uma lista, um organograma de nomes, ramificações, cargos. E ali estava o nome que o pai nunca imaginou ver. Um delegado, alto escalão, amigo de infância, padrinho de casamento. Ele, sussurrou. A rede começa nele e termina bem mais acima. E aí, finalmente, a ficha caiu. Eles não estavam enfrentando apenas um caso de racismo ou 2 policiais corruptos. Eles estavam no centro de algo muito maior, de um sistema que se protege e que faz de tudo para manter quem fala em silêncio. Entre os nomes, o nome dele ali na lista parecia um erro de digitação, um engano qualquer. Não podia ser, mas era. O delegado Ramiro, amigo de infância do pai dela, companheiro de formatura, tinha sido padrinho no casamento. Várias fotos antigas ainda estavam no porta-retrato da sala de casa. O mesmo que a filha passava os olhos todos os dias, sem nunca imaginar que o homem da farda azul marinho, com aquele sorriso largo ao lado do pai, era um dos articuladores por trás de tudo. Tem certeza disso? O pai perguntou, a voz embargada. Absoluta. O nome dele aparece mais de uma vez. Em denúncias antigas, em transferências internas suspeitas e, mais grave, no sigilo telefônico de um dos PMs que abordaram sua filha naquela noite. O mundo dele caiu. Ali, diante daquela pasta, estavam as pontas soltas da teia. E uma certeza cruel. Eles estavam sendo vigiados por dentro. Por alguém de dentro. Nos dias seguintes, o clima na casa virou tensão constante. A mãe dela pediu para eles saírem da cidade por uns dias, mas o pai foi firme. Se a gente fugir agora, some tudo. Some prova, some denúncia, some a verdade. A filha concordou. Eles querem o nosso silêncio, mas não vão conseguir. E foi aí que eles decidiram contra-atacar. Aline, a agente da ouvidoria,
marcou um encontro secreto com uma promotora de justiça conhecida por atuar em casos de abuso de autoridade e violência policial. O encontro aconteceu num estacionamento subterrâneo de um shopping fora da cidade, com celulares desligados e nenhum registro digital. Se vocês me entregarem os documentos certos, com testemunhas, provas materiais e o fio da rede, eu coloco isso em movimento. Mas precisa ser impecável, porque se qualquer parte vazar, eles enterram a gente junto. Ela não exagerava. O histórico do delegado Ramiro era limpo demais para ser verdade. Premiações, menções em jornais, participação em programas comunitários. Mas por trás disso, o que se desenhava era uma operação de blindagem interna. Cada denúncia que caía sobre seus subordinados desaparecia. Afastamentos sumiam. Dossiês eram arquivados, testemunhas silenciadas. E agora, com o caso da jovem, a sujeira começou a escorrer pelas frestas. Enquanto o pai reunia documentos, a filha fez outra coisa. Voltou para o perfil anônimo que tinha criado. E dessa vez, postou tudo. Não só a história dela, mas também prints das mensagens anônimas que recebeu, fotos do carro que a seguia, relatos de outras garotas do bairro que contaram coisas parecidas. A página explodiu. E com isso, vieram ameaças novas. Um envelope apareceu no portão de casa sem remetente. Dentro, uma foto do pai dela sentado numa lanchonete, com a legenda escrita à mão. Fácil demais. Na manhã seguinte, a mãe encontrou o gato da família envenenado no quintal. O recado estava dado, mas ninguém recuou. A promotora entrou em ação. Oficializou o inquérito com base em denúncia sigilosa. O juiz de garantia autorizou escutas e apreensão de material em domicílios de alguns nomes da lista. O delegado Ramiro foi citado indiretamente, mas a tensão aumentou. Agora era guerra velada. E aí veio o baque. Na semana seguinte, o carro da filha foi depredado no estacionamento da faculdade. Vidros quebrados, livros rasgados, um bilhete colado no painel. Você vai ser a próxima a assumir. Foi quando Aline ligou. Urgente. Tem um informante nosso que apareceu morto hoje de manhã. Ele ia depor amanhã. Como assim morto? O pai perguntou, já prevendo a resposta. Suicídio. Pelo menos foi o que o laudo preliminar diz. Mas o problema é, ele estava com uma cópia do relatório que você me entregou. O sangue dele gelou. Eles sabiam tudo. Sabiam do dossiê. Sabiam quem estava com ele. E agora, sabiam quem era o próximo alvo. Mas o que eles não sabiam é que ela estava gravando tudo. A filha. Desde o dia da primeira ameaça. Aquela página anônima era só a ponta. Por trás dela existia uma rede, construída com relatos de dezenas de mulheres da periferia que começaram a se organizar. Criaram arquivos, guardaram prints, fizeram encontros secretos, criaram uma base de dados própria. A filha dele não era mais só uma vítima, virou símbolo. E foi com esse material que ela deu o próximo passo. Mandou tudo. Todas as provas, áudios, imagens, relatos, para uma jornalista investigativa da capital. Uma profissional temida por políticos e policiais. E ela respondeu na hora. Tô dentro, isso vai ao ar. Mas a reviravolta viria antes da publicação. Na noite anterior à matéria ir ao ar, uma viatura falsa apareceu na porta da casa deles. Sem numeração, sem emblema, mas com 2 rostos familiares. Os mesmos 2 da abordagem. Só que agora, sem uniforme, sem placa, sem cerimônia e armados. Mas eles não sabiam que o pai dela tinha câmera na entrada, nem que a filha já tinha ligado, momentos antes, para a promotora. Eles estão aqui. Aguenta firme. Já mandei reforço. E então, pela primeira vez, foi a polícia quem bateu na porta da polícia. Agentes federais chegaram de surpresa em carros descaracterizados. Os 2 homens tentaram correr. Não conseguiram. Foram pegos em flagrante, armados, sem autorização judicial, na porta da vítima. E ao serem levados, um deles finalmente falou. E disse o que ninguém esperava. A gente só cumpre ordem. Tudo isso vem de cima, do topo. Do topo de onde? Perguntou o agente. Ele hesitou e respondeu.
do comando da segurança pública. E foi aí que tudo mudou, porque o nome do topo ainda não tinha aparecido, mas agora ia aparecer. Nenhuma voz fica sozinha. Foram dias difíceis, não só para ela, mas para muita gente. O rosto da jovem estudante virou manchete em todo lugar. Redes sociais, jornais, podcasts, programas de debate. O que era para ser só mais uma volta da faculdade para casa, terminou como símbolo de uma estrutura muito maior. Uma estrutura podre, silenciosa, que se esconde atrás de uniformes, protocolos e justificativas vazias. Mas ela não ficou mais em silêncio. A entrevista que ela deu ao lado do pai, transmitida ao vivo por uma emissora independente, viralizou em poucas horas. O rosto dela, emocionado, o tremor na voz, a firmeza na denúncia, tocaram fundo. Gente de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, começou a comentar, compartilhar, apontar situações parecidas. Muitos disseram: aconteceu comigo também. Outros: minha filha já passou por isso. O que antes era individual, agora se tornava coletivo. Uma dor que encontrou eco, e principalmente resposta. Mas não demorou para a reação vir também do outro lado. 2 dias após a repercussão explodir, o pai dela recebeu uma mensagem anônima. Sem identificação, sem remetente. Apenas uma frase escrita em letras maiúsculas: você está expondo gente que tem poder. A ameaça era clara, mas ele não se intimidou. Eles querem calar a gente porque sabem que estamos incomodando, disse a filha ao mostrar o celular. Mas não vão conseguir. E foi ali que algo inesperado aconteceu. Advogados de diferentes partes do país entraram em contato oferecendo apoio. Gente do meio jurídico, organizações civis, defensores públicos, ONGs, todos se oferecendo voluntariamente para apoiar juridicamente quem mais precisava. A história dela havia acendido uma faísca que virou fogueira. E no meio dessa onda surgiu uma informação nova. Uma das denúncias recebidas por uma ONG parceira falava sobre um caso idêntico ao dela, ocorrido meses antes, mas que nunca foi investigado. A vítima, uma outra jovem negra, também estudante, também da periferia, havia feito um boletim de ocorrência contra os mesmos policiais. Mas o BO sumiu do sistema, como se nunca tivesse existido. O pai dela pediu acesso ao sistema de registros. Como advogado, sabia o caminho. E o que descobriu foi assustador. Não era um caso isolado. 3 boletins, feitos em delegacias diferentes, com nomes diferentes, sobre abusos cometidos por uma mesma dupla. Todos sumiram, todos apagados do sistema, ou arquivados de forma irregular. Um padrão de silenciamento. Isso aqui não é só racismo. É encobrimento, disse o pai, já com os papéis impressos nas mãos. A filha ouviu em silêncio, mas já sabia o que isso significava. Ela estava no meio de algo maior. Algo que, se fosse exposto, não atingiria apenas 2 policiais, mas todo um sistema que permitiu que isso durasse tanto tempo. Foi aí que decidiram agir diferente. Em vez de esperar os trâmites lentos da justiça, começaram uma investigação paralela com jornalistas investigativos. Levaram as informações ao Ministério Público, protocolaram representações diretas e divulgaram em rede nacional todos os documentos que haviam encontrado. O efeito foi imediato. A Corregedoria Estadual abriu inquérito. Delegados foram convocados a explicar o sumiço dos registros. Um promotor público entrou com pedido de auditoria geral em procedimentos de arquivamento. E a ouvidoria da polícia começou a receber dezenas de novos relatos, antes nunca registrados. O que estamos fazendo não é pessoal, é estrutural, dizia ela agora diante de um plenário lotado em uma audiência pública no Congresso Nacional. O que fizeram comigo, fazem todo dia com outras meninas, mas não vão mais fazer no escuro. A segunda reviravolta já estava instaurada. O caso dela, antes local, virou nacional. Uma CPI foi protocolada com apoio de mais de 150 parlamentares. O objetivo, investigar os processos de abordagem policial em comunidades periféricas e a ocultação de denúncias de racismo dentro das forças de segurança. Na rua, o movimento também crescia. Estudantes de universidades públicas e privadas
criaram uma rede de apoio chamada Volta Segura. A ideia era simples: ninguém mais voltava para casa sozinho. Grupos de caronas, monitoramento por GPS, acompanhamento em tempo real por videochamada. Uma rede de cuidado, de resistência. Ela passou a ser porta-voz disso tudo. Entre aulas, trabalho e eventos, agora também ocupava espaço na mídia, mas sem perder o foco. Sabia que ali, no centro de tudo, ainda estavam os mesmos 2 policiais. Afastados, mas não punidos. E se a justiça falhasse, eles voltariam. Eu não vou parar, dizia ela, olhando no espelho, antes de subir em mais um palco de debate. O pai, agora mais cansado, mas ainda firme, a acompanhava. Estava orgulhoso, mas também atento. Sabia que o sistema sabia se proteger e que, quando é pressionado, reage com força. Por isso, se preparava, estudava, reunia aliados. Até que, numa manhã de sexta-feira, uma ligação mudou tudo. Dr. Ricardo, disse a voz do outro lado. Acabamos de receber um mandado de prisão preventiva para os 2 policiais envolvidos. As provas reunidas nas últimas semanas foram consideradas suficientes. Eles não voltam mais para a rua. O pai desligou. Correu até o quarto da filha. Ela estava sentada, mexendo no computador. Filha, conseguimos. O abraço dos 2 durou longos minutos, sem palavra, só lágrima. Mas no coração dela, mesmo com a justiça começando a ser feita, havia outra certeza. Ainda tem muita gente sem pai, sem testemunha, sem câmera. A luta tá só começando. No fim daquela noite, ela fez uma live rápida em suas redes sociais. Eu não sou especial. Eu só tive sorte de ter alguém para me ouvir, para me proteger. E agora, eu sou essa pessoa para quem não tem ninguém, porque nenhuma voz vai mais ficar sozinha. A live bateu 1 milhão de visualizações em 2 dias. Nos comentários, centenas de relatos. E uma frase que se repetia muito: você falou por todas nós. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal para nos apoiar e comenta aí embaixo de que cidade você está assistindo. A gente se vê no próximo vídeo amanhã.